Gente, já vou pedir para quem for deixar os comentários aí embaixo, diga de onde você é e o seu nome, porque por vezes aparece o nickname da pessoa e a gente não consegue decifrar quem é. Então, antes coloca o seu nome, eu sou Maria, do bairro tal, e aí a gente vai trazer a sua pergunta aqui para o Rafael Fantini. Aliás, bom dia para você, Rafael. Bom dia, Henrique. São muitas perguntas, pessoal. Eu vou tentar ler algumas aqui e à medida que for chegando a gente vai tentando definir aí quais são as principais. A Edinalva Rocha. Oi, doutor Gato, bom dia, abraço para vocês. Muito bom ouvir as suas explicações, ela está dizendo aqui. Não consigo emagrecer. Essa é a Nelita e pede um auxílio neste sentido. Por onde que ela deve começar, Rafael? É sempre por mudança de estilo de vida. Se você engordou, o ideal é você determinar quais os motivos que te levaram ao ganho de peso. Foi o estresse, foi o cansaço, ele te levou à alimentação inadequada? Como é que está a questão da atividade física? Como é que está o seu cardápio, o seu padrão alimentar? Através disso, mude o seu estilo de vida, coma melhor, não coma tanto à noite, a gente deve comer mais ao longo do dia e faça atividade física. Se por acaso estiver tendo dificuldade, procure um endocrinologista. Legal. A Juliana, o esposo dela está querendo saber o que tipo de medicação faz aumentar naturalmente a testosterona. Isso existe? Existe, né? Essa medicação normalmente é um clomifeno, né? Que normalmente a gente prescreve para mulher que está tentando ovular para a reprodução assistida, mas no homem ele age no testículo estimulando a produção natural de testosterona. Entendi. Mas não é aquela medicação que vai fazer milagre também não. Entendi. A gente usa muito essa medicação no caso dos pacientes que eles têm uma deficiência de testosterona, mas estão querendo reproduzir, porque a testosterona, de uma maneira geral, ela inibe a produção de espermatozoides. Inibe? Inibe, tá? Inclusive, Rafael, usei esteroide, meu testículo atrofiou. Ele vai atrofiar, porque 60% a 65% do volume do testículo é espermatozoide. Como reduz a produção, o testículo reduz o tamanho. Uhum. Depois de 2, 3 semanas ou meses, o testículo volta ao tamanho prévio, porque a produção volta. Entendi. Demora em torno de 1 ano para 95% dos pacientes retornar o espermograma como era. Entendi. Tem um assunto que sempre surgiu aí na internet, a gente lê isso muito nos fóruns, que é o seguinte: a pessoa toma o anabólico de forma equivocada, não consulta um médico, e aí vem uma série de problemas, e dentre esses problemas, aquele famoso fiquei broxa, que o pessoal fala muito. Eu queria entender um pouquinho disso, por que que isso acontece, eu já vi algumas explicações, e eu queria saber se há uma correlação entre o cérebro e o uso dos esteroides anabolizantes. Sim. Então vamos lá. Quando você usa uma testosterona de fora, que a gente fala exógeno, o corpo não entende que você está usando um esteroide para fins de estético. Ele entende que existe alguma célula, alguma glândula que está produzindo em grande quantidade. Então o que ele faz? Ele reduz a produção natural do corpo. Essa redução ela acontece de forma mais abrupta. O que acontece? Na hora que você retira o esteroide, cai de forma mais rápida a quantidade plasmática de testosterona. Só que o corpo ele demora a produzir aquela quantidade. Então, o primeiro fator é esse. Existe uma redução natural da produção de testosterona. Tá? E qual que é o outro fator? O número de receptor. Se você tem uma quantidade de testosterona mais alta, o que o corpo entende? Vamos nos defender, vamos reduzir a quantidade de receptor. E essa quantidade de receptor demora um tempo para voltar ao que era. Então está relacionado aí a quantidade de testosterona fisiológica que reduz e a quantidade de redução do receptor. Entendi. A Edna está aqui. Testosterona é só para homem ou mulher também pode tomar? A gente sabe que com o avançar da idade, não necessariamente na menopausa, vai tendo uma redução natural da testosterona feminina. A indicação mesmo da testosterona na mulher é aquela na menopausa com distúrbio da hipoatividade sexual, em que ela tem uma redução da libido. Nesses casos, a gente pode fazer o tratamento com testosterona. E nos outros casos, das mulheres que estão não na menopausa, algumas vezes sim, por algum outro motivo, ela tem uma redução natural da testosterona. Nesse caso, a gente pode repor. Você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o médico te pede o exame e vira para você e fala assim: olha, doutor, minha testosterona está baixa. Só que o exame de testosterona ele tem especificidade e sensibilidade para dosar no homem. Ele vê valores mais altos, entre 80 a 700. Um valor mais baixo, como 20, é muito pequeno para ele. Então, muitas vezes deu no seu exame 20, mas pode ser 50.
Tá? Então você não pode usar isso como valor. Uhum. Muitas vezes a gente olha através da medicação que você está usando. Estou usando um contraceptivo oral, o meu eixo gonadal, né, que o cérebro está produzindo menos estímulo. Então, poxa, eu sei, você já tem uma redução de pelo menos 50% da sua produção natural de testosterona. Entendi. O Anderson do Barreiro está dizendo o seguinte: eu tomo muito omeprazol, isso pode fazer mal para a saúde? O omeprazol não tem tanta relação com o tema, né? O omeprazol a gente usa para paciente com gastrite e doença do refluxo gastroesofágico. A gente sabe que o omeprazol ele pode interferir na absorção da vitamina B12. E a redução da vitamina B12 pode levar a alguns malefícios, como demência a longo prazo. Mas se a vitamina B12 estiver bem regular, não. Legal. Agora, o que eu te aconselho? A procurar um gastroenterologista e ver o motivo dessa azia. Ótimo. Olha aqui a Renata Amarante. Minha mãe tem 54 anos e está se sentindo fraca e sem apetite. Existe alguma medicação que possa auxiliá-la nesse sentido? Esse tipo de medicação pode ser ingerido sem a consulta médica, Rafael? Depende do tipo de medicação, tá? Qual que é a principal causa de inibição de apetite numa pessoa acima de 50 anos? Depressão. Tá? Então, se ela está tendo uma falta de apetite, tende a avaliar o humor dela de uma maneira geral. Se essa for a causa, a gente trata a depressão, o apetite dela volta o que era antes. Tá? A gente tem que tomar um cuidado com as medicações que estimulam o aumento do apetite, porque muitas vezes ela vai vir porque está emagrecendo mais e na hora que a gente trata ela engorda. E uma das outras causas de redução do apetite e redução do peso são doenças mais sérias, como doenças inflamatórias, o câncer. Então, assim, tem que procurar um médico. Entendi. O Lázaro de Fortuna de Minas, ele faz uma pergunta interessante. Por que que os homens têm mais facilidade de emagrecer no comparativo às mulheres? Isso tem relação com a testosterona, Rafael? Oi, Lázaro, tudo bem? Quando a gente vê os estudos, o estudo fala que a relação do metabolismo está associada com a massa livre de gordura, músculo. Quanto mais músculo você tiver, maior seu gasto energético diário. Se você pegasse uma mulher que tivesse a mesma quantidade de músculo que um homem, teoricamente o gasto energético dele seria o mesmo. Só que a gente sabe que a testosterona ela tem um efeito anabólico e ela tem um efeito no metabolismo que pode levar a um aumento, sim, do gasto energético diário. Talvez não tão significativo, mas sim. Legal. Pessoal, batemos um papo aqui hoje com o Rafael Fantin. Semana que vem ele está de volta. Toda terça-feira o Rafael está com a gente aqui no ar e também na live. E na semana que vem temos 3 assuntos muito especiais. Eu tenho certeza que você vai gostar, que é pressão alta, triglicérides e infarto. Pois é, você já pode mandar sua pergunta para a gente. Em breve vai ter uma postagem do Rafael Fantin e lá você vai deixar o seu comentário com a sua pergunta. Espero você até semana que vem. Lembrando que amanhã, pessoal, tem a Carol Loures aqui na Liberdade FM, super influencer, ela que tem milhões de seguidores, estará conosco amanhã às 9h30 no ar e em sequência comigo aqui. Valeu, Rafael, aquele abraço e até a próxima. Grande abraço, até mais, gente.